Semanas passadas, de repente o meu filho Kenny vira para a mãe e fala assim: mãe, essa igreja está precisando de um figueiredo aqui. Porque a gente ouvia a mensagem e a igreja estava ali, acho que dormindo, não sei. Mensagens poderosas, mensagens de reavivamento, mensagens de despertar do povo de Deus. E o Kenny teve essa percepção: essa igreja está precisando de um figueiredo aqui. Sejam participativos na mensagem, dizendo o amém, que vem sincero do seu coração. Sejam envolvidos pela mensagem da palavra de Deus, expressando o sentimento de que hoje não vai ser um pastor que vai pregar. Vai ser um instrumento de Deus que irá transmitir a palavra que vem dos céus. Então diga amém, expresse a sua alegria de estar na casa de Deus, ganhe tempo de sentimento de presença do Senhor aqui nesta casa de oração. Não volte para casa diferente do que ter tido um encontro com Deus. Você aproveite, você tem esse privilégio de estar na presença de Deus, tá bom? Eu pedi que o ar-condicionado fosse diminuído aí para 70 e poucos, porque nós vamos falar hoje de deserto. E quando eu preguei uma vez sobre esse tema, a irmã falou assim para mim no final: pastor, eu me senti como num deserto. O senhor falou tanto em deserto, e na igrejinha que eu preguei não tinha ar-condicionado. Aqui tem. Parece que o Senhor Deus tem obsessão por deserto. Você já estudou a respeito do deserto nas páginas da Bíblia? Já percebeu você como o Senhor tem uma certa obsessão por conduzir o seu povo para o deserto? Eu nunca fui no deserto. Eudes já foi no deserto, né, Eudes? Já foram no deserto? Eu sei que Gilmar também talvez tenha ido no deserto. Quem mais foi para o deserto aqui? Figueiredo foi para o deserto lá do Ceará, né, Figueiredo? Ceará é um deserto, é quente. Eu não tenho a ideia do que seja um deserto, mas a minha impressão é que seja um local inóspito, um local que tem pouca vida, mas tem vida, pouca vida, e um local que nós não queremos passar muito tempo ali. Até mesmo existem pessoas que vivem no deserto e vivem anos, a vida inteira no deserto. Mas para nós, pensar em estar num deserto ou ir para um deserto é desconfortável. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, o Deus que você crê, o Deus que nós cremos, Ele é um Deus obcecado pelo deserto. Na história da palavra de Deus, do seu princípio até o Apocalipse, de Gênesis ao Apocalipse, o Senhor conduz o seu povo para o deserto. Abraão, ele foi tirado do deserto de Harã para ser levado pelo deserto até chegar a Canaã. E lá no deserto de Harã, aonde Deus conduziu Abraão, Deus disse a Abraão: agora olhe para as estrelas do céu, porque é lá no deserto que nós conseguimos chegar à maior quantidade de quê? De estrelas. É lá no deserto que nós conseguimos enxergar como que o céu aberto, o céu desacortinado. Parece que o céu está bem mais perto de nós quando nós estamos no deserto, porque nós olhamos para o céu e enxergamos uma infinidade de estrelas. Na história bíblica, Deus conduziu homens e mulheres, personagens de fé, de coragem, para o deserto. E eu pergunto a você: você está preparado para ser levado ao deserto? Você está preparado para ser conduzido a um lugar que é desconfortável, que ninguém gostaria de estar ou de morar? Você gostaria de passar ou andar 40 dias e 40 noites ou 40 anos no deserto? Hoje nós vamos falar do deserto. E eu gostaria que você tivesse a disposição de aceitar em ser levado, ser conduzido por Deus para o deserto. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vim hoje aqui adorar um Deus que está no deserto. O Deus do deserto. Da sequidão, da vida dura que o seu povo está vivendo hoje, da vida cheia de sofrimentos.
de escassez de pão, de escassez de água, de escassez de sombra. Sabe, as circunstâncias que estamos vivendo hoje como povo de Deus, podemos dizer que estamos vivendo num deserto. Mas ainda, para alguns, talvez não seja o deserto que Deus deseja nos conduzir e nos levar. Por que, pastor, que Deus quer nos levar para o deserto? Por que Ele é obcecado pelo deserto? Falei aqui um pouco de Abraão. Vamos falar um pouco mais agora de Agar, mãe de Ismael. Em Gênesis capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 14, nós encontramos um diálogo aonde Agar foi buscada por um anjo lá no deserto. E esse anjo encontrou Agar no deserto e disse: Agar, volte para Sara, ou para Sarai, e deixe que ela te humilhe. Agar também foi conduzida por Deus, pelo anjo do Senhor, ao deserto. Homens e mulheres de todas as gerações, em algum momento da vida, serão conduzidos ao deserto, para enfrentar duras provas. Mas é no deserto que Deus está. Eu adoro e sirvo o Deus do deserto. Como é bom saber que existe Deus no deserto e que Ele deseja levar o seu povo para lá. Foi para o deserto que Deus levou o seu povo, do Egito a Canaã. Foi para o deserto, irmãos, que Deus conduziu a sua igreja em Apocalipse capítulo 12, para se esconder no deserto. E veja que interessante. O povo de Deus do Egito, aquele que andou pelo deserto, ele passou ou cumpriu 42 etapas, 42 paradas, em todo o seu tempo e momento de peregrinação no deserto. O povo de Israel cumpriu 42 etapas, andando do Egito até Canaã. O povo de Deus no Apocalipse, a igreja de Deus no Apocalipse, que foi conduzida por Deus, que foi levada por Deus ao deserto, cumpriu também 42 meses no deserto. Parece uma coisa assim que é coincidência, mas não. O povo do Canaã, o Israel literal, cumpriu 42 etapas em construir e desconstruir, montar e desmontar o santuário no deserto. 42 etapas. O povo de Deus, no Apocalipse, séculos depois, milênios depois, foi conduzido também ao deserto por Deus para passar 42 meses no deserto. Deus tem algo no deserto que Ele deseja despertar no seu povo. José e Moisés também tiveram as suas experiências no deserto. Deus tem métodos impressionantes que Ele usa e realiza de transformação de homens e mulheres, de um povo e de uma nação no deserto. Acreditem em vocês, irmãos. José e Moisés foram levados por Deus ao deserto. Primeiro, José foi criado no deserto para ser usado por Deus aonde? Em um palácio. Deus agora inverte a história. Moisés foi criado num palácio para ser usado por Deus aonde? No deserto. Sempre Deus usa o deserto para os seus propósitos, para cumprir os seus propósitos. José primeiro foi criado no deserto para ser servido por Deus ou servir a Deus no palácio. Moisés primeiro foi criado no palácio para depois servir a Deus aonde? No deserto. Todos nós enfrentaremos em algum momento de nossa vida um deserto. João Batista, a voz que clama no deserto, Isaías 40, versículo 3, é dito que João Batista passou a maior parte da sua vida e do seu ministério pregando aonde, irmãos? Nas grandes cidades, nos grandes centros. Qual foi o período e onde foi que João Batista, a voz do que clama no deserto, passou pregando a maior parte de sua vida? Aonde foi? Que local foi? Deserto. Eu pergunto a vocês, por que
que João Batista recebeu esta missão de preceder a Cristo, Elias, João e Jesus, e a missão de João foi pregar no deserto. Por quê? A incumbência, a responsabilidade de João era pregar no deserto. Por quê? É porque é lá que se encontra o seu povo. É lá que encontra-se o povo de Deus. É para o deserto que Deus leva e conduz uma nação, uma igreja. Pessoas de fé, pessoas de coragem, passam pelo deserto. E João Batista cumpriu a maioria do seu ministério pregando aonde? No deserto. Porque é para lá que Deus manda o seu povo, é para lá que Deus envia o seu povo. Eu pergunto, você já enfrentou um deserto em sua vida? De desilusões, de fracassos, de privação, de ausência de água, de pão, de sustento? Você já enfrentou algum deserto de sua vida em que você disse assim, nossa, está insuportável, eu não consigo mais, está insuportável viver dessa forma? Já enfrentou as circunstâncias de um deserto em sua vida, de dificuldades, de lutas, desafios, de privações? Ainda não? Se prepare, porque você vai enfrentar um deserto. Já? Você já enfrentou? Que bom, eu quero estar ao teu lado. Porque o conselho da palavra de Deus é o seguinte: se afastem daqueles que não querem andar pelo deserto. Se afastem desses, que querem viver acomodados, que querem viver o conforto, que querem viver a tranquilidade da vida e que rejeitam passar pelo deserto, que Deus um dia vai nos levar. Queridos, Deus vai me levar, ou já tem me levado, ou vai levar você, ou já tem lhe levado para enfrentar um deserto. Ou alguns, 2, 3, 4, quantos forem possíveis, para a realização de sua obra. Ele tem um propósito a cumprir para mim, para você, para a sua igreja, para o seu povo, nos conduzindo ao deserto. Já enfrentou esse deserto? Está enfrentando esse deserto? Eu quero ficar do lado de quem enfrenta o deserto. Porque aqueles que rejeitam a condução de Deus para serem levados para o deserto, a Bíblia fala que esses não têm fé, não têm coragem, esses não se consagram, esses não se santificam, esses não buscam a Deus dia e noite constantemente. Os que preferem ficar no conforto e não aceitam enfrentar o deserto, são pessoas acomodadas, não entenderam a missão, o propósito de andar pelo deserto para chegar aonde? Em Canaã. Antes de chegar a Canaã, eu e você teremos que enfrentar o nosso deserto. Foi assim com Abraão, foi assim com João Batista, foi assim com Elias. Lembram-se de Elias? Foi assim também com Jesus. Jesus também enfrentou ou não enfrentou o seu deserto? Aonde foi levado Jesus para ser tentado? E o anjo do Senhor levou Jesus para onde? Para onde? Para o deserto. E ali é dito que Jesus enfrentou as maiores tentações que ele poderia suportar. E ali, Jesus citou o texto da palavra de Deus do Antigo Testamento, que está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, ou versículo 4, está aqui anotado: o justo viverá pela fé. Quando foi dito estas palavras, o justo viverá pela fé, foi quando o povo de Deus estava andando por onde? Pelo deserto. Porque só anda os caminhos do deserto, só passa pelo deserto o homem que entende que o justo viverá pela fé. Quando Jesus foi levado ao deserto, ele pegou as mesmas palavras do povo de Deus quando andava pelo deserto e enfrentou Satanás dizendo: amigo, o justo viverá pela fé, porque eu tenho o meu deserto, o meu povo tem o seu deserto, e andando com Deus, nós venceremos pela fé os nossos desertos. Não fique ao lado de quem não gosta de enfrentar deserto.
Aqueles que, quando sentem a situação pegar fogo, o que fazem? Opa, vou procurar um cantinho mais tranquilo. Não fiquem do lado desses. Não fiquem do lado daqueles que querem dizer assim, é melhor aqui porque aqui eu não faço nada. Vá fazer algo por Deus, por Cristo Jesus. Nossa, está pegando fogo a situação. Está pegando fogo, eu vou sair do deserto. Não fique do lado destes que não querem enfrentar o deserto da vida com Deus. São pessoas que não vivem pela fé, porque o justo viverá pela fé e enfrentará qualquer deserto de sua vida. Abram a Bíblia, lá em Deuteronômio, eu quero que vocês leiam comigo. Primeiro vamos ler outro texto, antes de Deuteronômio. Vamos ler Ezequiel 20, 10. Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 10. Ezequiel capítulo 20, versículo 10. Eu quero servir um Deus que me põe no deserto, e que anda comigo pelo deserto, e que me faz passar pelo deserto, vivendo pela fé. Eu quero servir a um Deus que me tira da zona de conforto, da tranquilidade da minha casa, e diz assim, vai para o deserto infeliz, vai lá, você precisa de um deserto, está tudo muito bem na sua vida, está tudo muito tranquilo na sua vida, você precisa entender que enquanto vivermos aqui, estamos numa jornada. Ellen White diz que o maior erro do povo de Deus é pensarmos que já chegamos em Jerusalém, mas ainda estamos o quê? Caminhando. Desperta, povo de Deus, acorde para a realidade de que o Senhor Jesus Cristo, Ele está nos conduzindo até Canaã. Não seja como o povo do deserto, que murmurou, que reclamou, que até mesmo falou mal da comida que Deus dava. Quantos milagres Deus realizou com o seu povo, para o seu povo no deserto, e o povo reclamava, e o povo murmurava. Inclusive, nós vamos falar daqui a pouco, foi um dos motivos que uma viagem de 11 dias, alguns dizem 11, outros dizem 30 dias, levou 40 anos. Nós vamos chegar a esse ponto. Vamos ler aqui Ezequiel capítulo 20, versículo 10. O que diz a sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Ligue a sua Bíblia aí, ou abra a sua Bíblia e leia. Leia a Bíblia. Ezequiel capítulo 20, versículo 10. Tirei-os da terra do Egito e os levei para onde? Quem que fez isso? Deus cumpre o seu propósito de salvação para o seu povo, para a sua igreja, porque em Apocalipse ele levou também a sua igreja para onde? Para o deserto. E os personagens bíblicos que eu citei aqui, quem os levou para o deserto? Deus. Tem algum momento de nossa vida que o Senhor nos leva para o deserto, para lá revelar os seus propósitos de salvação para mim e para você. Ezequiel capítulo 20 diz assim, eu os tirei do Egito e eu os levei para o deserto. Agora vamos ver outro texto, Deuteronômio capítulo 8. Tem gente que reclama, eu estou sofrendo, não aguento mais, está insuportável. Amigo, tire propósitos do seu deserto. Está quente demais a vida, está insuportável. Amigo, tire lições do seu deserto. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Diminua o ar-condicionado, porque nós vamos falar bastante de deserto ainda. Bota aí para 70. Eu quero que vocês sintam que nós estamos dentro de um deserto. Nós estamos andando para Jerusalém. Nós estamos marchando para Canaã. E se tiverem assim, confortáveis, desliga o ar. Vamos lá? É brincadeira, pode deixar o ar ligado. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos, Deus guiou o seu povo 40 anos no deserto para o quê, irmãos? Para te humilhar, para te provar,
para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Deus cumpre os seus propósitos de salvação no deserto. Para Deus me salvar, para salvar o pastor Sandro, Ele tem que me humilhar. Ele tem que me provar, me levar à prova, para que seja purificado o meu caráter. Para que eu seja salvo, eu tenho que ser levado ao deserto da provação. Porque, amigos, no deserto, lá nós reconhecemos que somente pela fé nós vivemos. A privação de tudo no deserto. No deserto, em algum momento, nós até duvidamos de que não temos nem Deus lá. Mas Deus está presente no deserto. Deus me leva ao deserto da minha vida para me humilhar, para me provar, para saber o que eu tenho no meu coração. Se eu sou um filho de Deus, que estou andando pelo deserto com Ele até chegar a Jerusalém, ou se eu sou aquele que estou no meio da multidão, andando com a multidão, recebendo os benefícios da multidão, mas eu não estou nem aí para a santidade da presença de Deus andando conosco, não estou nem aí para a fidelidade a Deus andando pelo caminho, não estou nem aí para guardar os mandamentos de Deus. É por isso que Deus leva o seu povo, a sua igreja e as suas pessoas para o deserto. Porque, amigos, para entrarmos em Canaã, nós temos que passar primeiro pelo deserto. Para nos humilharmos diante de Deus. Para provarmos o nosso caráter. Para ver quais as intenções do nosso coração de estarmos na casa de Deus, de estarmos na presença de Deus. Quais as minhas intenções? Deus sabe as minhas intenções aqui e de cada um de vocês. E Ele quer nos provar para mudar as más intenções para as boas intenções. E aí já dizia uma frase, né? O inferno está cheio de pessoas com boas o quê? Intenções. Até mesmo temos que ter cuidado com as boas intenções. Porque senão nós vamos enganosamente irmos para o inferno, pensando que estamos certos no nosso pensamento, mas estamos errados. Vamos agora, irmãos, entender um pouco mais do que Deus deseja fazer com o seu povo no deserto. Lá no deserto, além de nos provar, vamos ler o versículo 3 e até o versículo 3 de Deuteronômio. Ele te humilhou no deserto e te deixou ter fome no deserto. Porém, Ele te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Essa frase aqui, Jesus Cristo citou lá no deserto da tentação. Essa mesma frase. Queridos, quero falar um pouquinho para vocês agora de que o povo de Israel, quando foi levado para o deserto, eles poderiam ter passado e chegado até Canaã durante 11 dias. Mas eles levaram 40 anos. Por quê? Por que eles demoraram tanto chegar até Jerusalém, a Canaã? Por que eles não foram logo direto? Eu vou ler aqui para vocês. Os israelitas gastaram 40 anos em uma viagem que poderia durar apenas 11 dias. Não foi a distância que os separou da terra prometida. Não era a distância o problema. Foi a condição de seu coração. O propósito de Deus era mais profundo do que simplesmente transportar um grupo de um lugar para outro. O propósito de Deus era preparar o seu povo para que vivessem em obediência a Ele
e aos seus mandamentos. A sua jornada, a jornada de Israel, era mais uma jornada espiritual do que física. Poderia parecer longa, porém, Deus estava limpando, tirando o Egito dentro do coração daquele povo. Ainda hoje, Deus quer preparar você para viver em Canaã, te conduzindo pelo deserto. Aí Ellen White escreveu: os mesmos pecados de Canaã têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celeste. Em nenhum dos casos, as promessas de Deus estiveram em falta. Vejam agora o que atrasou o povo de Deus entrar em Canaã: a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo do Senhor tem os conservado neste mundo de pecado, de dor por tantos anos. Deus nos levou ao deserto e nos levará ao deserto para nos purificar. Porém, muitas pessoas gostam de ficar no deserto. Preferem o deserto do que chegarem até Canaã. E a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o povo do Senhor é o motivo de nós não chegarmos até Jerusalém. Pastor, incredulidade, mas eu creio. Até os demônios creem. A incredulidade aqui, irmãos, significa crer e confiar, não duvidar. Se você está andando pelo deserto e crê que Deus anda contigo, não duvides. Porque se você duvidar, você vai dar mais voltas no deserto. Deus mandava água, Deus mandava comida, Deus mandava carne, Deus mandava sombra, Deus impedia que os pés inchassem, Deus impedia que as roupas envelhecessem, Deus impedia que as sandálias se desgastassem, mas mesmo assim o povo não cria de que Deus estava com ele. Até mesmo, irmãos, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, ali presente com o povo de Deus, não tirava do coração do povo de Deus a incredulidade. E veja, um dos maiores obstáculos para Deus operar a salvação no seu povo é a incredulidade, porque Ele não pode salvar ninguém que é incrédulo, que não crê na sua salvação. Nós estamos aqui hoje, irmãos, pregando esta mensagem, e pode ser que muitos ainda são incrédulos, não creem, não confiam na palavra de Deus e no Senhor do deserto. Veem milagres acontecendo na vida e de vez em quando duvidam. Removam a dúvida, a incredulidade de que Deus está ao teu lado do teu coração, porque senão você vai ficar rodando pelo deserto, rodando pelo deserto, rodando pelo deserto. 40 anos você não vai sair e vai chegar a Canaã. Remova a incredulidade, creia em Deus e nos seus profetas, creia em Deus e em sua palavra, porque você vai avançar para Canaã. Falta de consagração, irmãos, a ausência da comunhão com Deus nos impede de passar pelo deserto e de chegarmos até Canaã. Falta de consagração significa colocar os joelhos no chão, oração, leitura da Bíblia, o culto familiar. Isso é importante, senão nós vamos ficar rodando. 40 anos. Diz mais a serva do Senhor: o problema de intrigas e discórdias entre o povo de Deus atrapalha-nos chegarem até Canaã. Os problemas pessoais que temos que resolver, resolvam, porque nos atrapalha chegar até Canaã. Estes são os motivos que impediram o povo de Deus entrarem na terra santa, na terra prometida. O que tem impedido você
de passar pelo seu deserto? Pastor, já estou muito tempo no deserto. Incredulidade, contendas, falta de consagração. Avalie. E permita que Deus te leve ao deserto para você ser humilhado, para você ser provado e para descobrir quais são as intenções do seu coração em estar seguindo a Cristo Jesus. É hora, irmãos, de nós assumirmos de que estamos andando por um deserto e que Canaã está perto e que precisamos remover do nosso coração a incredulidade, a falta de consagração, as contendas entre os irmãos e avançarmos e entrarmos em Jerusalém. Queridos, Adão, ele fracassou no paraíso. Jesus venceu num deserto. A tendência do homem é fracassar quando tudo está bem. A tendência do homem é se afastar de Deus, é deixar a incredulidade entrar no seu coração, é se envolver com o mundanismo, é se afastar da consagração quando tudo vai bem. Adão tinha tudo para vencer, mas fracassou dentro de um lugar perfeito, dentro de um paraíso. Porém, Jesus Cristo venceu num deserto. Vamos vencer também os desertos de nossa vida, para chegarmos juntos ao paraíso. Eu quero propor para você e para mim, nesta manhã, uma oração. Senhor, se me chamares para o deserto, eu irei, porque Tu estarás lá. Ajuda-me, Senhor, a não andar com medo ou com dúvidas ou incredulidade pelo deserto. Perdoa-me, Senhor, quando murmuro no deserto. Capacita-me, Senhor, a ver todas as bênçãos que estão no deserto. Ajuda-me, Senhor, a confiar em Tua graça. Ajuda-me, Senhor Deus, a entender que o justo viverá pela fé. Deus tem procurado um povo chamado povo do deserto. Deus tem procurado um povo que quer andar com Ele pelo deserto. Deus quer encontrar um povo que queira remover do seu coração a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre os irmãos. Porque é com esse povo que Deus chegará junto com Ele em Jerusalém, na Canaã celestial. Quantos desejam, irmãos, passar pelo deserto com Deus? Quantos desejam enfrentar os desertos desta vida com Deus? Deixa eu ver as mãos. Alguém deseja? Amém por isso. O deserto é um lugar onde Deus manifesta a plenitude do poder de sua graça, do seu sustento. É no deserto que Deus realizou os maiores milagres para a humanidade. Um comandante, um general do exército americano, ele duvidou da história do Êxodo, e ele foi pesquisar a história do Êxodo de uma visão militar. É lá no deserto, irmãos, que Deus realizou os seus maiores milagres. Você está no deserto? É no deserto que você se encontra que Deus vai realizar os maiores milagres que você precisa. Esse general, ele começou a pesquisar, e ele descobriu o seguinte, que para Moisés andar com esse povo no deserto, cerca de 3,6 milhões de pessoas, é a média entendida biblicamente de homens, mulheres e crianças que estavam andando pelo deserto, por dia, Moisés precisaria de 1.500 toneladas de comida para alimentar aquele povo, por dia. É possível, irmãos, todo dia ter 1.500 toneladas de comida? Tem que acontecer o quê? Um milagre. Deus é o Deus do deserto, é o Deus dos milagres no deserto.
é o Deus dos impossíveis no deserto. Esse general, ele disse o seguinte, para acender a lenha, o fogo, para as necessidades deste povo no deserto, quando eles paravam e montavam acampamento, para cada parada deles, o povo precisava, no mínimo, para se sustentar, ter 4.000 toneladas de madeira, de gravetos, para esquentar e acender o fogo. Todo dia eles tinham que correr atrás disso. De onde vinha o fogo, irmãos? De onde vinha a lenha? Milagres. O Deus do deserto estava lá com eles. Esse general disse o seguinte em suas pesquisas, que para alimentar aquele povo, para prover água para aquele povo, eles precisariam ter, no mínimo, 41,6 milhões de litros de água por dia para alimentar 3,6 milhões de pessoas no deserto. De onde vinha essa água, irmãos? O Deus do deserto, o Deus que realiza milagres no deserto. Ele disse, esse general, nas suas pesquisas, que para andar tanto tempo, para passar com tanta gente pelo deserto, Moisés precisaria, no mínimo, de 60.000 quilos de codornizes por dia. Eu quero enfrentar o deserto da minha vida com o Deus do deserto. Eu quero, irmãos, se for preciso, ser conduzido e levado por Deus para o deserto. Confiem. Deserto é lugar de milagres. Confiem. Deserto é lugar de vitórias. Confiem. Deserto não é um acidente de percurso em sua vida, é Deus te conduzindo pela jornada da sua vida ao deserto. Deserto é uma agenda de Deus, é um plano de Deus, é um propósito de Deus para provar o que vai no teu coração, para te humilhar, para te sacudir e tirar de você o mundanismo, para te sacudir e tirar de você a falta de consagração, para te sacudir e tirar de você a falta de contendas entre os irmãos. O deserto é uma agenda de Deus, é um propósito de Deus para tirar de nós a falta de consagração, para tirar de nós, irmãos, a murmuração, para tirar de nós a incredulidade. Querida igreja, vamos juntos com Deus passar pelos desertos que temos que enfrentar. Para alguns, o deserto dele foi a chegada aqui na América. Deus está contigo. Para outros é um desemprego, é uma enfermidade, é o deserto que você está enfrentando. É no deserto que Deus realizou os seus maiores milagres. Os impossíveis de Deus começaram a acontecer no meio do seu povo, e tudo o que aconteceu ali foi um tipo daquilo que vai acontecer com a igreja no tempo do fim. Confie no Deus que conduziu o seu povo pelo deserto, porque o mesmo Deus que conduziu o seu povo pelo deserto é o Deus que está nos guiando até Jerusalém. Agora eu peço a você, deixe que Ele cumpra os seus propósitos de salvação, te conduzindo ao deserto, porque lá no deserto, Ele quer provar o nosso coração, Ele quer nos humilhar, Ele quer saber das nossas intenções que temos no nosso coração, se guardamos ou não os seus mandamentos. Porque daí, irmãos, passando pelo deserto com Deus, confiando no Deus do deserto, no Deus dos impossíveis, nós receberemos abundância de vida eterna, abundância de água. Sabe aonde não vai existir mais deserto, irmãos? Aonde não vai existir mais deserto? E sabe o que será assim, o que vai estar em cima do céu, cobrindo a nossa cabeça? Um mar de vidros. Lá no céu nós não vamos mais precisar de deserto, porque nós já passamos pelo deserto com Deus, e chegamos a Jerusalém, aonde não haverá desertos mais, não vai. O Henrique passou pelo deserto da despedida da sua mãe essa semana. Que dor, né, Henrique? Que sofrimento, que deserto duro, sepultar na caminhada para Jerusalém, no deserto da vida, a sua mãe. Assim aconteceu também com Moisés, com Miriam, com Arão. Eles foram sepultando seus queridos e indo para Jerusalém, porque eles sabiam que o fim é Canaã, o final é Jerusalém. Não é enquanto estamos aqui,
enquanto estivermos aqui com incredulidade, com coração duro, com contendas entre irmãos, com falta de consagração, nós vamos sepultar os nossos queridos. Temos que clamar: ora vem Senhor Jesus, o Deus do deserto. Jesus, como você enfrentou o deserto, nós queremos enfrentar contigo os desertos desta vida e queremos chegar até Jerusalém. Quantos desejam, irmãos, passar pelos desertos da vida juntos? Não fique do lado de quem não gosta de deserto. Quem não gosta de deserto vai dizer assim: ih, rapaz, tem um caminho mais fácil aqui, ó. É um caminho mais confortável. E esse caminho aí, rapaz, sabe de nada, tem aqui um jeitinho para você ir, tem uma forma que você chega melhor até a salvação, até Jerusalém. Não tem atalhos para chegarmos a Jerusalém, não tem atalhos para chegarmos a Canaã. Deus coloca-nos no caminho seguro e certo. Difícil, Ele nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que valeria a pena. Ande pelo caminho de Deus, não desvie as rotas, não encontre atalhos para se afastar do deserto. Chame Deus para o seu deserto, porque o Deus do deserto é o que vai te dar a vitória, é o que vai realizar os milagres que você precisa. Que Deus nos abençoe, irmãos, para marcharmos juntos pelo deserto e chegarmos até Canaã. Eu sei que vocês escolheram um hino, mas o pastor é chato nesse sentido. Me vem hinos, eu gosto de hinos, amo cantar hinos. Vamos cantar o hino da marcha, é o hino, já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Vamos cantar esse hino? Breve os reinos deste mundo ouvirão das tuas leis. Vamos cantar esse hino juntos? É o hino da batalha, é o hino da marcha, do povo de Deus andando pelo deserto. Irmãos, o tempo está avançando, eu quero terminar. Ellen White diz o seguinte, que seria bom que o povo de Deus lesse pelo menos uma vez por dia. Sabe quais salmos? O Salmo 105 e o Salmo 106. É o salmo do povo de Deus peregrinando pelo deserto. Leiam em casa, estudem e entendam que o Deus que fez o povo dele ser vitorioso e chegar até Canaã é o mesmo Deus que está nos guiando hoje. Vamos ficar de pé e cantarmos juntos o hino da batalha, que eu nem lembro o nome. 152. 152. 152. Vamos cantar forte, como se estivéssemos andando pelo deserto, já chegando perto de Jerusalém, com o nosso Deus do deserto. Que hino maravilhoso. Kleber, vamos cantar. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém, amém. O Senhor Jesus Cristo está à procura hoje de uma geração
chamada geração do deserto, irmãos. Ele está à procura dos descendentes do povo do deserto, dos descendentes do povo de Canaã. Somos este povo, irmãos. Queremos ser este povo. Não fuja do deserto. Não saia do caminho do deserto com Deus. Não enfrente o deserto sozinho, com Deus. Porque é no deserto que Deus cumpre os seus propósitos de salvação. Salvação de pessoas, de um povo, de uma nação e de uma igreja. Sejamos, irmãos, o povo do deserto. Sejamos os descendentes do povo do deserto. E cheguemos juntos, todos nós, lá em Jerusalém. Sabe, lá em Jerusalém eu vou chegar um dia e perguntar, porque eu gosto muito desse tema. Como é que foi a jornada de vocês pelo deserto? Moisés, você passou 40 anos no deserto, Moisés. Você foi criado num palácio, cheio de riquezas, mas num momento de sua vida, Deus te levou para um deserto. Como foi isso? José, você foi criado num deserto, José, e foi levado para um palácio para cumprir os propósitos de Deus. São os métodos de Deus. Sempre existirá um deserto, porque Deus deseja preparar um povo para chegar a Jerusalém, e é no deserto que Deus cumpre os seus propósitos. João Batista, voz que clama no deserto, pregou para o povo de Deus que estava no deserto. Jesus Cristo enfrentou o deserto e foi vitorioso, dizendo, amigo, não vem me tentar aqui, porque olha, não tenho pão, mas o justo viverá pela fé. Vamos juntos, irmãos. Vamos juntos até Canaã. Querido Deus e Pai, tire de nós, Senhor Deus, a incredulidade do nosso coração. E ajuda-nos, Senhor Deus, a enfrentar os desertos de nossa vida, sabendo que o Senhor estará conosco sempre, todos os dias, como uma coluna de nuvem, protegendo do sol ardente, ou como uma coluna de fogo, aquecendo os nossos dias frios no deserto, Senhor Deus. Ajuda-nos a crer que qualquer dificuldade que enfrentarmos nesta vida, no deserto desta vida, nada mais é do que um tempo de preparo para chegarmos até Jerusalém, para provar o nosso caráter, para nos humilharmos, Senhor Deus, em Tua presença. Senhor, leve-nos ao deserto, Senhor Deus, e purifica-nos no deserto, e cumpra em nós o Teu propósito de salvação. Mas, Senhor, venha conosco, esteja à nossa frente. Nós queremos enfrentar qualquer deserto desta vida contigo, ao nosso lado. Em nome de Jesus oramos. Amém.